Avaliação Diagnóstica de Entrada 2021, Língua Portuguesa, terceiro ano do Ensino Fundamental. Se estiver com a prova impressa, acompanhe a leitura para realizar a sua avaliação. Se não estiver, faça sua prova no caderno e compartilhe com sua professora. Boa prova! Veja a figura abaixo. Qual é o nome dessa figura? Então, você vai observar a figura e marcar qual é o nome dessa figura. Leia o texto abaixo. Rinoceronte. O tamanho dos rinocerontes pode fazer parecer que eles são animais carnívoros, mas na verdade sua alimentação é composta de folhas, frutas, gramíneas, caules e galhos. Esses animais da savana são uma das espécies de animais mais ameaçadas do planeta. Estima-se que restem apenas 29 mil rinocerontes na natureza, em comparação com 500 mil que existiam no início do século XX. Um dos motivos para isso é a caça para a venda dos seus chifres. O chifre de rinoceronte mais longo já medido foi de 150 centímetros. Pergunta 2. No trecho, o chifre de rinoceronte mais longo, a palavrinha longo aqui é destacada. O antônimo da palavra longo é... Aí nós vamos marcar entre as alternativas aqui embaixo. Questão 3. Qual é o assunto desse texto do rinoceronte que nós acabamos de ver? Qual é o assunto do texto? Leia o texto abaixo. O gato de Luna. O gato Mimi vivia na casa de Luna. Mimi era um gato muito mimado. Luna queria brincar com Mimi, mas o gato só queria dormir. Certo dia, uma novidade aconteceu. O titio de Luna veio do sítio visitar sua família e um presente lhe deu. O presente era um cachorrinho que tinha o nome de Totó. Era um cachorro esperto que gostava muito de brincar. Logo que chegou à casa, tudo foi cheirar. O gato que dormia sossegado, com os latidos, acordou, assustado. Deu uma olhada à sua volta e viu Luna brincando com Totó. Mas você pensa que Mimi ficou preocupado? Que nada! Na sua caminha continuou dormindo. Pergunta 4. Qual é a personagem principal dessa história? Questão 5. Veja a figura abaixo. Aqui nós temos uma figura. Qual é o nome dessa figura? Leia o texto abaixo. Peter Pan. Peter Pan é um garoto que não cresce. Ele vive em um lugar mágico chamado Terra do Nunca, com sua amiga a fada Sininho. Certo dia, Peter foi visitar o Andy e seus irmãos. Quando chegaram lá, foram atacados pelo Capitão Gancho, mas conseguiram escapar. Peter Pan conseguiu salvá-los, jogando Gancho no mar, que até hoje foge do crocodilo Tic-Tac. Questão 6. De acordo com esse texto, quem Peter Pan jogou no mar? Questão 7. Qual é a personagem principal dessa história? Leia o texto abaixo. Bolo comum. Ingredientes: uma xícara de leite, uma colher de sopa de fermento em pó, 3 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras de açúcar, 3 ovos, 4 colheres de margarina. Modo de preparo: bater o açúcar, a margarina e os ovos. Depois, acrescente a farinha de trigo, o leite e, por último, o fermento. Unte a forma com farinha. Asse por mais ou menos 40 minutos. Questão 8. Esse texto é... Questão 9. Veja a figura abaixo. Aqui nós temos uma figura. Qual é o nome dessa figura?
Leia o texto abaixo. Heróis. Há heróis de todos os tipos: os que sobem paredes, os que vivem em cavernas, uns que voam, outros que enjoam. Há aquele furioso, verde, horroroso, uma bem feminina, maravilhosa heroína. Mas nenhum me fascina como o humano comum, herói que luta pelo pão de cada dia, na tristeza e na alegria. Questão 10. Esse texto é? Questão 11. No trecho, mas nenhum me fascina. Um sinônimo para a palavra fascina é? Leia o texto abaixo. O pirilampo telegrafista. Certa noite, um pirilampo chamado Homero resolveu se comunicar de um jeito diferente. Estou cansado de piscar, sempre da mesma forma. Pensou muito, até que finalmente teve uma ideia luminosa. Vou fazer um curso de telegrafia por correspondência. Ele acabou ficando craque em piscar, pontos e traços. Na primeira noite, ele encontrou uma linda pirilampa. Homero achou que essa era uma boa ocasião para mostrar seus talentos de telegrafista. Então disparou a piscar, a mais antiga e bonita de todas as declarações: Eu te amo. Homero esperou, mas não recebeu nenhuma resposta. Ele queria tanto que a pirilampinha respondesse a sua mensagem de amor. Mas como se ela não entendia nada de telegrafar? No mínimo, a pirilampa achou que ele era maluco. Questão 12. Quando acontece essa história? Questão 13. Veja a figura abaixo. Aqui nós temos uma figura. Qual é a figura que tem o nome com a primeira sílaba, pedaço, igual a do nome da figura que você viu? Então, existe uma figura aqui embaixo que começa com a primeira sílaba igualzinha do desenho que nós temos aqui em cima. Leia o texto abaixo. O urso e as abelhas. Um urso topou com uma árvore caída que servia de depósito de mel para um enxame de abelhas. Ele começou a farejar o tronco quando uma das abelhas voltou do campo de trevos. Adivinhando o que o urso queria, deu uma picada daquelas nele e depois desapareceu no buraco do tronco. O urso se pôs a arranhar o tronco com as garras na esperança de destruir o ninho. A única coisa que conseguiu foi fazer um enxame inteiro sair atrás dele. O urso fugiu a toda velocidade e só se salvou porque mergulhou de cabeça num lago. Moral: mais vale suportar um só ferimento em silêncio que perder o controle e acabar todo machucado. Questão 14. Esse texto serve para... Leia o texto abaixo. Hoje é 1º de maio. Hoje é dia da festa do lírio do vale e de todos os trabalhadores. Nessa data, até os animais descansam e fazem o que lhes agrada. Eu quero tomar um banho de espuma, declarou Fabi a girafa. Eu quero andar de patins com rodinhas, prosseguiu Guga, a tartaruga. Zizi, a lesma, gostaria de tocar violino, e Tico, o ouriço, preferia pilotar um avião. Alecrim, o coelho, queria ser farmacêutico. Eu acho que vou colher um grande buquê de lírios do vale para a mamãe, disse Hortência, a cachorra. Quem vai comigo até o bosque? Eu, gritou Fabi,
que saía de seu banho de espuma. Guga chegou bem depressa em seus patins. Tico transportou Zizi em seu avião. Alecrim não tinha mais vontade de ser farmacêutico. Todos seguiram Hortência, que levou para sua mamãe magníficos lírios do vale, cujas pequenas flores eram celebradas alegremente. Questão 15. Nesse texto, Hortência demonstrou ser. Então, que forma que ela é? Tem uma forma aqui nas alternativas. Leia o texto abaixo. A gratidão. Era uma vez uma árvore que vivia solitária numa planície. Um dia chegou um pássaro e ela deixou que fizesse o ninho no seu tronco. Mais tarde chegou um bando de avezinhas que precisava descansar. Embora deixassem toda despenteada, a árvore acolheu-as. Pouco tempo depois, passou por ali um grupo de abelhas. Custou-lhes deixar que elas levassem gratuitamente seu néctar precioso, mas não as impediu. Mais tarde, vieram 2 lenhadores. Montaram uma tenda e com o machado preparavam-se para cortar a árvore. Mas, de repente, apareceram as abelhas, com a ameaça que, se cortassem a árvore, os picariam. Também o pássaro carpinteiro, com seu bico, estragou todo o cabo do machado, e o bando de passarinhos entrou na tenda e levou-as pelos ares. Os lenhadores desistiram da ideia de fazer mal à árvore. Questão 16. A personagem principal dessa história é... Leia o texto abaixo. Um código que veio para quebrar barras. Se você for até sua geladeira ou ao armário do banheiro ou de limpeza e der uma olhada em um produto, qualquer um, vai perceber que em algum lugar da embalagem existe uma etiqueta, normalmente branca, com uma série de barrinhas pretas paralelas, de diferentes espessuras. Umas são mais grossas, outras menos. Esse é o código de barras do produto. Quase tudo o que se pode comprar em farmácias, supermercados, lojas de departamentos e até livrarias tem um código de barras em algum lugar. Com certeza você já deve ter visto esses códigos e se perguntado o que eles significam e como funcionam. É ou não é? Questão 17. Qual é o assunto do texto? Questão 18. Faça um X na frase que está escrita corretamente. Então, aqui nós temos 4 frases. Marque somente a que está escrita corretamente. Leia o texto abaixo. Para mim, filhinha, comprou um vestido para mim? Que coisa linda, da cor que eu gosto. Ah, que pena, tá muito curto. O que eu faço agora? Empresta para mim? Questão 19. No trecho, tá muito curto. O antônimo da palavra curto é... Então, vamos observar aqui a palavrinha curto e ver qual a opção aqui de baixo é o antônimo dela. Leia o texto abaixo. Letícia. No sábado, eu vou com minha mãe ao cinema. Vamos sair mais ou menos às 13 horas. Você quer vir com a gente? Lorena. Questão 20. Esse texto é... Leia o texto abaixo. No terreiro, a galinha bota ovo e lança na vida o novo. O galo solta o som, só para anunciar o sol. O marreco com seu eco mais parece um reco-reco. O pato nada que nada, por tudo e por nada. Já deu aviso o pavão, não abro meu leque em vão. Já o cisne, todo faceiro, não aceita qualquer terreiro. Questão 21. Nesse texto, as palavras que rimam são...
Leia o texto abaixo. Mamãe, fui brincar na casa da Lorena com a Bianca e a Melissa. Na hora do almoço, vou para a casa da vovó para passear com os cachorrinhos dela, Totó e Caju. Avise a Amália, nossa vizinha, que só volto à noite. Ela quer minhas bonecas emprestadas, mas estarei com elas o dia inteiro. Beijos, Júlia. Questão 22. De acordo com esse texto, quem quer as bonecas emprestadas? Terminando sua prova, compartilhe com sua pro. Boa sorte!